O maior chamado de todos é de conhecer Jesus. Cara, eu vejo nessa geração muita gente preocupado com chamado, propósito e tal, por que eu tô aqui? E amém, isso é muito lindo e é importante a gente saber porque o Senhor nos colocou aqui, o que nós temos que fazer. Só que quanto antes você entender isso vai ser melhor, porque eu vejo muitas pessoas se perdendo nessa narrativa de querer servir a Deus, de querer falar de Deus e não falar com Deus. As pessoas estão querendo fazer outros conhecerem a Jesus, mas nem elas conhecem a Jesus. E sendo que o maior chamado que a gente tem, cara, é o chamado de conhecer a Jesus. A gente fala, a vida eterna, cara, a vida eterna eu já estou vivendo ela e você pode viver. Editor, coloca o versículo, a Bíblia vai dizer assim, a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Cara, essa já pode viver a vida eterna, que a vida eterna é conhecer a Jesus. Então eu tô aqui nesse vídeo, sim, se você quiser eu posso falar um vídeo sobre como descobrir meu chamado, como descobrir meu propósito, mas antes eu preciso trazer essa consciência e te dizer isso, cara. O maior chamado de todos é de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus. Porque antes de conhecer o seu propósito, procure conhecer o Deus do propósito. Porque senão, que nem eu falei, a pessoa fica querendo falar de Deus, mas não fala com Deus. E você vai ver que lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, isso fica muito claro, muito evidente, que as pessoas vão chegar lá no céu, você provavelmente já ouviu essa palavra, e vão dizer, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso, mas eu profetizei, mas eu fiz milagre, fiz isso. E cara, e o Senhor vai dizer e vai falar, eu não conheço vocês. Percebem? Aquelas pessoas até cumpriram o ministério, até tiveram alguns dons, cara, mas não é isso que vai nos levar, que vai nos salvar, e não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para conhecer a Jesus. Aquelas pessoas, entre aspas, fizeram algo maneiro, ajudaram outras pessoas. Afinal, a própria Bíblia vai dizer que elas expulsaram demônios, fizeram milagres, sim, eles serviram o reino. Mas assim, o maior chamado de todos também, sim, sirva. Não tô falando contra isso, mas cara, o maior chamado de tudo, o antes de tudo, é o conhecer Jesus. Porque antes de fazer a obra de Deus, nós precisamos conhecer o Deus da obra. Então esse vídeo é pra você que quer saber, qual é o meu chamado, por que o Senhor me chamou, pra você primeiro entender isso, cara. Você conhece a Jesus e quando você conhece a Jesus, Ele vai revelando o seu propósito, o porquê você está aqui, para onde você tem que ir, o caminho que você tem que trilhar. Mas antes, procure ser amigo de Jesus. Então, tire também da sua mente questão de número. Não, eu só vou estar vivendo o meu chamado se eu fazer um monte de número, converter um monte de gente, porque se números fossem verdades, Noé ia ter um ministério fracassado, porque Noé ele ficou pregando durante anos e ninguém se converteu, só a família dele. E aí, a gente vai dizer que Noé foi alguém fracassado? Claro que não, porque ele conheceu a Deus. Ele ouviu a voz de Deus e foi obediente e conheceu a Deus. E esse é o maior chamado que nós podemos viver, cara. É o chamado de prosseguir em conhecer. Paulo é um cara que teve grandes visões, que viveu muitas coisas com Deus e ele ainda vai dizer, eu quero conhecer a Cristo, o Cristo crucificado. Cara, Paulo ele sabia tanto de Deus, ele teve tantas experiências sobrenaturais, que a Bíblia vai dizer que Deus ele colocou um espinho na carne, ele colocou um obstáculo para Paulo não se vangloriar de tanta revelação que ele recebia. Mas mesmo depois de tanta revelação, cara, Paulo ele ainda falava, eu quero conhecer a Jesus, eu quero conhecer a Cristo. Então, por favor, não se perca nessa busca de só querer, eu tenho que fazer isso, fazer. Lembre, o maior chamado de Deus para nós é conhecer. A Bíblia vai dizer que o povo ele perece pela falta de conhecimento. E aqui a palavra conhecimento no original não é conhecimento de ciência, conhecimento de livros, mas é o conhecimento da Torá, o conhecimento da palavra. E aí eu te pergunto, cara, quem é a palavra? A palavra é Jesus. Então sim, Deus tem grandes planos para você. Eu oro para que realmente, mas antes de tudo, conheça a Jesus. Tenha uma vida de secreto, porque é a vida de secreto que sustenta a nossa vida depois lá no público, depois em evidência. Mas você precisa ter uma vida fiel, ser fiel com Jesus no secreto. Nem me apresentei, meu nome é Gabriel Rodrigo, esse aqui é o meu canal, espero que esse vídeo tenha te abençoado e falado algo no seu coração. Se você quiser que mais pessoas ouçam essa mensagem, sejam abençoados por ela, cara, desce aí, deixa o like e comenta o que o Senhor falou no seu coração. Só isso você vai falar, YouTube, esse vídeo é bom, esse vídeo me abençoou, manda esse vídeo para mais pessoas e você vai estar ajudando muito o meu canal e fazendo o evangelho chegar mais longe. Então não esqueça, nosso maior chamado é conhecer a Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.